Não há dúvida que a Revolução ou o movimento constitucionalista de 9 de julho de 32 repercutiu na construção do Estado democrático de direito na conceituação moderna que temos hoje. Porque São Paulo pegou em armas para lutar em favor da autonomia federativa, não só do próprio território paulista, mas das demais unidades da federação que estavam sob intervenção da ditadura Vargas. A partir do movimento que eclodiu em 9 de julho daquele ano, a luta era para que se convocasse uma Assembleia Nacional Constituinte que resultasse na elaboração de um texto constitucional, pelo qual se recuperasse a autonomia federativa perdida com a Revolução de Outubro de 1930. Por conta disso, o movimento constitucionalista colaborou por dois aspectos. Nessa conceituação do Estado Democrático de Direito, como falávamos, e na própria criação e atuação da Justiça Eleitoral brasileira, como mantenedora desse Estado Democrático de Direito. Essa autonomia federativa foi um grande prefácio, um grande preâmbulo desse novo conceito de Estado Democrático de Direito? Quando a Revolução, para alguns historiadores, golpe de 3 de outubro de 1930, pelo qual Washington Luiz é apeado do poder e se impede que Júlio Prestes assuma a presidência, houve uma linha de nomeação de interventores pela ditadura ou governo provisório então instaurado. Em São Paulo, nós tivemos uma sucessão deles, inclusive vindos de outros estados. E quando se nomeavam interventores paulistas, não lhes era outorgado o devido poder. Portanto, a luta para que São Paulo recobrasse a sua autonomia federativa se faria pelas liberdades democráticas, a começar pelo exercício do voto. Os paulistas exigiam do governo provisório a elaboração de uma nova Constituição e a convocação de eleições para presidente. Exigiam também de imediato a saída do interventor pernambucano João Alberto e a nomeação de um interventor paulista. Esse episódio, ele traz alguns legados do ponto de vista prático para a vida política do cidadão da cidade de São Paulo, do paulistano, portanto, do paulista, do papel que o Estado de São Paulo tem em relação à representatividade nacional. Quais são eles? A participação do então capitão João Alberto como interventor no Estado de São Paulo se verificava na cidade de maneira até dramática. Há testemunhos de que os elementos tenentistas favorecidos pelo capitão, então interventor João Alberto, se beneficiavam da cidade de São Paulo nas coisas mais comezinhas, como, por exemplo, não pagando contas em restaurantes, em lojas e em outros estabelecimentos, fazendo com que o paulista que estava aqui na cidade, ou porque havia nascido, ou porque havia se mudado e se enraizado na cidade, se revoltasse com essa situação de elementos de fora que procuravam ditar os próprios destinos da cidade e do Estado. João Alberto sai da interventoria, é nomeado Plínio Barreto, então redator-chefe do Estado de São Paulo e grande jurista na capital. Porém, esses mesmos elementos tenentistas atuaram contra a sua posse e ele praticamente não assumiu, vindo a assumir um outro paulista, o desembargador Laudo de Camargo, que também sem poderes renunciou poucas semanas depois. Veio então um outro elemento de fora, militar, Manuel Rabelo, que também numa atitude autoritária não ouvia a população da cidade e os setores do Estado e acabou caindo, sendo substituído por Pedro de Toledo. Mais uma vez, a bandeira paulista diz ter-se um civil e paulista no comando do Estado, que resolveu inverter esta equação e a não admitir a intervenção do governo federal por Getúlio Vargas e seus ministros na nomeação do seu secretariado. A partir daí se estabeleceu as bases da luta pela autonomia federativa a partir de São Paulo. Houve uma grande unidade, embora se taxe que a Revolução de 32 tinha um cunho predominantemente aristocrático, a serviço de uma representação de poderio econômico de São Paulo, mas uma maciça participação popular. São Paulo comprou essa briga naquela ocasião? São Paulo
a partir da Legião Negra e de outros grupos étnicos que se engajaram militarmente, fez um discurso pró-nacionalidade, abarcando a todos. A Federação dos Negros do Brasil, aqui sediada, não pôde assumir o movimento clara e oficialmente por ser uma entidade nacional. Mas dessa federação saiu a Legião Negra, que se somou a batalhões formados por árabes, espanhóis, italianos e elementos de outras etnias que foram ao fronte lutar por uma ideia básica, resumida na luta pela Constituinte e, portanto, na promulgação de uma nova Constituição. O discurso era o mais amplo possível, tanto que tivemos por volta de 200 mil alistados e só 46 mil deles puderam ir ao fronte, uma vez que só havia em disposição armas para este contingente. Então, o movimento foi organizado por uma elite econômica, intelectual, social, mas abraçado por vários setores da sociedade paulistana e paulista. O grande legado dessa revolução está, portanto, nessa Constituinte de 34, nessa Constituição de 34, melhor dizendo, e na própria forma que se encontrou para um levante nacional das tropas que enfrentaram o poderio do tenentismo e o poderio do próprio Getúlio Vargas. Não há dúvida, a Constituição de 1934, promulgada em 16 de julho daquele ano, trouxe ganhos institucionais que ficaram perenes, como, por exemplo, o capítulo de liberdades e garantias individuais. A primeira vez se constitucionalizam direitos sociais. Embora aquela Constituição... O direito ao voto da mulher é dessa Constituição. Veio do Código Eleitoral de 32, porém ampliado na Constituição, constitucionalizado pela primeira vez em 34.